Hoje no IESO Pode Mais, nós vamos voltar no tempo para entender um período que marcou profundamente Porto Seguro. A era da comarca e da ouvidoria, entre 1763 e 1820. Um período de mudanças, decisões e visitantes importantes. Um capítulo da nossa história que pouca gente conhece. E quem vai nos conduzir nessa viagem, adivinhe? É ele, Diego Hamilton Reis, historiador, pesquisador e apaixonado por essa terra. Depois desse período, né, que a gente falou no último capítulo, onde teve falta de informações sobre Porto Seguro, hoje nós vamos para a fase onde Porto Seguro começa a avançar novamente. E para isso, vamos falar com ele. Prazer receber você aqui de novo, Diego. Prazer todo meu. Vamos estar falando aí, vai entrar de prancha aí, porque eu quero saber como é que Porto Seguro voltou a entrar no mapa, né? Exatamente. Porto Seguro volta para os eixos, né? Porque com a morte do último capitão donatário de Porto Seguro, né? O último representante dos Aveiros, a coroa portuguesa absorve a capitania de Porto Seguro para ela, transforma em comarca. Isso em que ano? Isso entre 1758 e 1763. E ela não faz isso só com Porto Seguro, ela tem outras comarcas também pelo Brasil. Mas para Porto Seguro ela manda um ouvidor de um alto gabarito, né, de uma escolaridade alta, de um currículo alto, que é o Tomé Couceiro de Abreu. Pouca gente em Porto Seguro vai saber dele, vai saber do segundo ouvidor, que eu já vou falar, porque o Tomé Couceiro de Abreu, infelizmente, só fica aqui 1 ano e 4 meses, porque ele morre aqui. A gente ainda não sabe o motivo da morte dele, possivelmente causas naturais, mas o que a gente sabe é o seguinte: esse modelo de ouvidoria, o ouvidor, ele era obrigado a 2 vezes por ano mandar uma carta para o rei dizendo tudo o que ele fez, tudo o que ele conseguiu, o que ele não conseguiu, o que está em andamento. Então, através dessas cartas, chamadas cartas régias do período das ouvidorias, se a gente consegue transcrevê-las, a gente consegue entender o que estava acontecendo aqui em Porto Seguro. É através das cartas régias que a gente vê que o Tomé Couceiro de Abreu solicita a anexação de São Mateus. Era um relatório. Era um relatório. Era um relatório que ele fazia. E ele era obrigado a fazer isso 2 vezes por ano. Até para prestar contas, né? Então, não era assim, olha, você é muito gabaritado, vai lá e vê o que você consegue fazer. Não. Vai lá, reformas pombalinas, tá? O Marquês de Pombal que definiu isso. Faz isso, faz isso, faz isso. Porto Seguro, a comarca de Porto Seguro deve se tornar uma comarca que vai fornecer alimentos para Salvador, capitania da Bahia, né? Já quase província, quase virando província da Bahia, e Rio de Janeiro. Então, Porto Seguro sai do esquecimento, sai da obscuridade para ser uma exportadora de alimentos. Farinha, algodão, açúcar, pescados, né? As garoupas, os peixes salgados, enfim, outras, principalmente essas que eu falei, né? Aí você vê que o ciclo do pau-brasil já dá uma queda, né? A importância do pau-brasil já vai deixando, e Porto Seguro substitui sua economia por outras, né? E aí o Tomé Couceiro de Abreu vem e ele tem uma série de tarefas a serem cumpridas. Isso é que é interessante. Entre elas era de oficializar as vilas. Porque antes, por exemplo, lá no Prado, você tinha um aldeamento. Como é que se chama? Prado. Isso aí é lá São José do Porto Alegre, que é hoje Mucuri, né? Você tem lá Belmonte, tem um pessoal ali em Belmonte. Tem Cabral que não tinha, era Santa Cruz, Arraial da Ajuda. Aldeamentos, eles todos eram ligados a Porto Seguro. O Tomé Couceiro de Abreu veio e falou: agora vai ter um ritual para vocês se tornarem vilas. É como se fosse um distrito, vamos dizer assim, oficialmente. Tem que ter um número mínimo de moradores, tem que ter um número mínimo de casas e um certo tipo de cultura ali, de agricultura. Essa vila tem que fornecer, fazer, fabricar, produzir alguma coisa. Não vai ser só uma vila de morada. E aí o Tomé Couceiro de Abreu vem e estabelece isso. E infelizmente, como eu já falei, ele morre, né, 1 ano e meio.
O Porto Seguro, na verdade, era como se fosse a capital desse... Isso, e aí onde hoje é a cidade de Porto Seguro, era o que eles chamavam na época de cabeça de comarca, que era a vila principal. Porto Seguro também era uma vila, nossa cidade era uma vila também. E se contava a vila pelo número de habitantes, e por uma época a vila de Caravelas e de São Mateus ultrapassam o número de habitantes que Porto Seguro. Porto Seguro fica em terceiro lugar. A parte administrativa ficava aqui. Mas a parte administrativa todinha ficava aqui, na cidade histórica, que a gente conhece hoje. Você falou aí atrás a respeito da carta. E aí eu fiquei imaginando uma carta, né, que na verdade não era uma carta, um ano. Era um livro que era passado, né? Ou era uma carta mesmo? Era uma carta escrita à própria mão, com um relato bem básico. Não, com algumas folhas, né? Então as cartas não passam de 6 folhas, as que eu tive acesso, né? Eram cartas sucintas. E isso inclui, só voltando um pouquinho lá, porque também fiquei curioso nessa parte aí. Aquelas cartas lá da época do descobrimento eram também... Não, a carta do Pero Vaz de Caminha era bem mais extensa. Assim. Ela bem mais extensa. E bem mais detalhada, né? Tanto é que o Caminha fala o acordo da pena dos papagaios, ele fala de uma série de uma riqueza de detalhes, né? Já poética, né? Exatamente. Essa carta até hoje ela é estudada, afora o seu conteúdo histórico, né? Também pela escrita, enfim. Já as cartas régias dos ouvidores eram mais sucintas, não eram tão ricas assim em detalhes. Mas dali você tira muita coisa, né? E você volta de novo a ver Porto Seguro nos trilhos, né? Quando o Tomé Coceiro de Abreu morre, tem uma atitude muito assertiva da coroa portuguesa de enviar para cá um novo ouvidor, né, para substituir o Tomé Coceiro de Abreu, tão bom quanto ele. Ele foi tão bom ele que muita gente de Porto Seguro, quando fala, guias principalmente, guias formados, inclusive, se referem ao ouvidor de Porto Seguro como sendo o Francisco Xavier Monteiro, né? Como se fosse o único, talvez, né? Ele personificou a figura do ouvidor. Porto Seguro teve vários ouvidores. Sim. Ele foi o que ficou mais tempo, de fato. Então ele chega em 1765 e... 1775 morre o Tomé Coceiro de Abreu. O Xavier Monteiro Machado chega em 1767 e vai ficar até 1780. Esse período ficou sem? Fica sem, aí tem uns interinos, tinha outros cargos em Porto Seguro que assumiam, né? O Tomé Coceiro de Abreu, ele não tinha filhos, o primeiro, né? Ele não tinha filhos, ele passou a vida dele, uma parte dedicada à igreja, a mosteiros, enfim. Uma vida mais erudita, vamos dizer assim, né? O Xavier Monteiro, ele já tinha filhas. E isso vai ser, eu já estou dando um salto, vai ser um motivo para ele, depois de 13, 14 anos em Porto Seguro, pedir para voltar para Portugal. Ele já estava velho, e ele fala isso na carta: estou cansado, estou velho, quero voltar a ver minhas filhas. Então é o período que ele não sai de Porto Seguro por alguma desavença, por morte, enfim, né? Justamente ele entendeu que tinha cumprido a missão dele aqui em Porto Seguro, e de fato cumpriu. Por quê? Enquanto o Tomé Coceiro de Abreu começa a erigir as vilas oficialmente, o Xavier Monteiro Machado vem, solidifica, oficializa mais 3. Então todas as cidades que nós conhecemos hoje, de Belmonte a Linhares, foram todas oficializadas por esses 2 ouvidores. Todas elas. Todas elas deveriam... vamos lá, Belmonte, sim, Santa Cruz Cabralha, Porto Seguro, vamos pular Arraial, Trancoso e Caraíva, são distritos, né? Prado, Alcobaça, Caravelas, Mucuri, Pedro Canário não, que é 101. Pula. Todas litoral. Todas litoral. Ainda a gente está no período que não tem estrada de rodagem, né? É tudo litoral. Depois de Mucuri, São Mateus e Linhares também não tinha, que é BR-101. E você tem alguns vilarejos que são subindo o rio. Entre elas, o principal, Vale Verde, né? Que na época era chamado de Vila Verde. E tem outras ali para dentro até chegar em
Teófilo Otoni mais na frente, mas Teófilo Otoni já pertencia a Minas Novas, é outra comarca, vamos dizer assim. Chegaram por Minas Novas, né? Através do Rio Todos os Santos. Lá. Exatamente. Mucuri também. Então tem outros pelo rio, né? Então, as de litoral, as de mar e as de rio. O Xavier Monteiro Machado, esses ouvidores todos se estabeleciam na cidade histórica que a gente conhece hoje, na época chamada de Vila Alta. Inclusive tem uma casa lá, a última casa da rua Antônio Ricaldi é conhecida como a Casa do Ouvidores. Ficavam sempre ali. Esse Xavier Monteiro Machado é ele que vai modificar o trajeto das ruas da cidade histórica. Como a gente vê hoje, foi ele que fez a Foi planejado, então? Sim, ele planeja alargar aqui, essa aqui acaba, vamos criar uma paralela aqui, que é hoje aqui está a estátua do Pedro do Campo Tourinho. Né? É ele que vai fazer a reforma na igreja matriz, né? Aquele anexo que a gente conhece, que a gente já conhece ela pronta, né? Isso já é a estrutura atual. O que a gente vê hoje, e o Xavier Monteiro Machado que vai conseguir recursos, convencer o rei a mandar recursos e tudo mais, porque imagina como é que ele vai investir numa localidade pobre, não sei o quê, então assim, usou de muitos argumentos, né? É ele que vai construir a casa de câmara e cadeia. Tem gente que acha que é lá desde a época de Cabral, outros acham que não, foi o Pedro do Campo que... Não, foi o Xavier Monteiro Machado que manda construir a casa de câmara e cadeia, e aí na parte de cima a câmara, na parte de baixo cadeia, e figuras ilustres vão ficar presas ali, né? E decisões importantíssimas de Porto Seguro vão ser tomadas ali. O que mais do Xavier? O Xavier faz muita coisa. O Xavier vai em todas as vilas, né? Se torna uma figura pública. Político, né? Ele era um político sério, não era punitivo, não era do perfil, porque vão vir outros ouvidores, a gente vai falar rapidamente sobre alguns que eram mais punitivos mesmo, de sentenciar, né? Punições, praça pública, enfim, morte. O Xavier já não era assim, ele ficou era muito admirado pelas pessoas. Populista. Não era tão populista assim. Mas ele era de muito trabalho. Ele não parava de trabalhar. Por isso que eu falo que foi uma decisão assertiva, porque o Tomé Conselheiro de Abreu, pouco relato que a gente tem dele, poucas cartas que a gente tem dele, pouco período que ele, infelizmente, morreu aqui, né? 1 ano e meio, praticamente. Mas era da mesma linha de trabalho do Xavier Monteiro, não eram do mesmo local. Além dele, Diego, tinha outras figuras que desempenhavam algum papel de autoridade? Sim, você tinha outros cargos na ouvidoria, como por exemplo, um cargo era o Capitão Mor, né? Que seria uma espécie de... Não tem hoje esse cargo, que é uma espécie de delegado com um juiz de paz, assim, sabe? Uma combinação. Você tinha o capitão de ordenança, você tinha outros cargos na administração de Porto Seguro, né? O ouvidor, ele tinha uma autonomia muito grande. Lembra que eu falei que Porto Seguro já estava pertencendo a sua administração estava pertencente a Salvador? Sim. Já algumas decisões eram diretamente com o rei de Portugal. Então, se o ouvidor... Tinha decisões que o ouvidor tomava direto com as cartas ao rei de Portugal. Ele tinha as duas obrigatórias, mas ele podia mandar outras. Solicitando recursos, solicitando mudanças, solicitando nomeações, pedindo, por exemplo, o Xavier tem um relato do Xavier que ele pede que venham mais degredados a Porto Seguro, desde que esses degredados não sejam ladrões e assassinos. Qualquer outro tipo de degredo, de crimes que esses degredados poderia trazer, desde que não fossem esses dois. Ele queria povoar Porto Seguro que eu falo, toda a sua comarca, né? Tem um período que ele pede colonos da ilha de Açores, que é uma ilha que pertence a Portugal, e ele pede que venha a Porto Seguro. Mas ele quer casar, ele fala em casais, né? Então, é ele que cria a Alcobaça. É o Xavier Monteiro de Machado. Alcobaça não existia. Existia uma localidade ali, mas não existia. Ele manda, tá lá na carta, enviei a Alcobaça 12 casais. Já tinha um nome já então, Alcobaça. Sim.
Eu tô aqui, é porque tem a Mucuri que muda de nome recente, que era São José do Porto Alegre. Alcobaça era Alcobaça. Aí passa alguns anos, ele na carta fala, Alcobaça está né, progredindo, né? Já não tem mais 12 casais, tem mais, enfim, porque já era filho, já um outro vai morar também. Então, Porto Seguro começa, toda a comarca de Porto Seguro, toda essa extensão de Costa do Descobrimento hoje, Costa das Baleias, começa a ganhar riqueza em número de pessoas, né? Outra coisa que os ouvidores tinham que fazer que era chamado, ficou conhecido como Diretório dos Índios, né? Que era uma interlocução direta com os índios para que os índios adentrassem na cultura e civilização dos brasileiros aqui. Então você tinha um responsável para fazer essa introdução, vamos dizer assim. Eles já estavam inseridos, mas isso era para tornar esses índios assim, olha, fiquem tranquilos que nós estamos com vocês. Então você diz que esse novo sistema, você acredita que ele trouxe um avanços sociais, econômicos ou administrativos? Trouxe todos esses avanços. Lembra que Porto Seguro não tinha nada. Então, qualquer coisinha que a gente evoluiu, poxa, Diego, mas não foi legal isso, mas é muito melhor do que aquele período de 200 anos. E você podia frisar quais foram esses avanços em cada aspecto desse? No caso, só o fato de você tornar Porto Seguro assim, olha, sua vocação agora é exportar alimentos para Salvador e Rio de Janeiro. Isso aí já te dá um rumo. Isso aí já te deixa, então eu vou ter que fazer isso? Então tá bom, vou fazer isso. Então aí você começa a ter muitas plantações em Porto Seguro, construção de mais barcos para pescar mais garoupas, né? Então isso já foi uma coisa. A questão da administração, lembra que eu dei alguns relatos que estava tendo vários ataques em Porto Seguro. Os ataques começam a acabar. A administração estabelece regimentos, organizações, ritos, horários, né? Coloca uma disciplina, né? E outra questão da parte econômica aqui, da economia em si, ainda ia muitas divisas para Portugal, ia quase tudo. Como é que funcionava essa parte aí? Não, nessa parte aí, Portugal estava muito mais preocupado que Porto Seguro conseguisse abastecer já a grande população que tinha em Salvador e no Rio de Janeiro. A população de Porto Seguro era pequena, mas ela conseguia produzir alimentos para essas duas cidades. Isso vai ficar claro anos depois, já na Guerra da Independência do Brasil, com o pessoal de Salvador ligado aos portugueses que não queriam independência, reclamando que Porto Seguro não estava suprindo mais eles com farinha de mandioca. Porto Seguro já tinha adotado o lado da independência. O Diego, e aí, vamos lá, chega agora esse novo sistema de ouvidoria, de comarca. Como é que o povo lidou com isso? Qual foi o impacto para o povo desse novo sistema? Era visto como justiça, como controle? Como você acha que o povo lidou com isso? Eu acredito que o povo estava sedento por uma organização. Esse modelo de comarca, ouvidoria, ele não era punitivo, ele não tirava... Ele te dava uma ordem, ele te dava uma autoridade. Agora você tem um ouvidor, uma espécie de um governador de Porto Seguro. Já acabou os ataques, né? Os ataques não acabaram. Os ataques, eles reduziram muito. Os ataques só vão acabar lá no começo de 1800. A gente ainda vai ter relatos de ataques. E nesse período aí, a população indígena, como é que era? Já tinha acabado os tupiniquins? Esse é o período que justamente miscigena, e aí por completo. Tá. E aí a gente perde todos os rastros. E é um período que começam a chegar os primeiros pataxós lá no Prado, Barra Velha, começa a vir por cima até chegar aqui onde eles estão hoje. Já no finalzinho aí do século XVIII, começo do século XIX. E aí já muda, a gente já não é mais tupiniquim, hoje já é pataxó. Tá, mas aí a entrada desse pataxó foi nesse período mesmo? Nesse período, finalzinho do século XVIII, começo do século XIX. E já tinha também população de outros países vindo para cá? Estrangeiros morando aqui em Porto Seguro? A gente teve visitantes. Só visitantes. Turistas. Já começou ali o turismo? Já começou ali, exatamente. Que é o próximo episódio. Vamos falar dos visitantes, que é justamente logo após os grandes ouvidores que Porto Seguro teve, né?
esse período do Xavier Monteiro Machado é tido como o período que Porto Seguro mais cresceu, né? Então, aí ele fica como... De fato, quando a gente fala em ouvidor aí, nas histórias que a gente escuta aí, a maioria das pessoas está falando do Xavier Monteiro Machado. Né? Os feitos que ele teve aqui, na construção dessas vilas todas aqui, do litoral todo, em Porto Seguro, cidade histórica. A gente vê hoje da cidade histórica tem metade dele ali. Metade é dele, metade do Peru do Campo, Torinho. E teve algum relato curioso, assim, polêmico, importante, registrado nesse momento de ouvidoria? Depois que o Xavier Monteiro Machado vai para Portugal, vem alguns ouvidores, até de outras localidades do Brasil, substitui, interino. E aí, em 1801, veio um ouvidor para cá, português, bacharel em direito, como era o Tomé Coceiro, o de Abreu e o Xavier Monteiro. Então você vê, tá vindo outro cara forte também, que nem esses outros dois que fizeram, né? O nome desse ouvidor, José Dantas Coelho, ele vem com os 2 filhos dele. E mulher, enfim, família. Só que esse cara, eu já vou falar o fim dele. Ele vai morrer em 1806, no Forte do Barbalho, em Salvador, preso por contrabando de pau-brasil em Porto Seguro. Eu estava indo te perguntar sobre o pau-brasil agora, porque assim, você falou de Porto Seguro suprindo Rio de Janeiro, suprindo Salvador, mas nesse período não estava se falando muito do pau-brasil. Continua, não é a principal, como foi no período da obscuridade, no começo, né? Agora Porto Seguro já diversificou sua economia, mas ainda continua. Isso. E ainda o pau-brasil é uma madeira de lei, é uma madeira controlada pela coroa portuguesa. Ele estava mandando esse pau-brasil para onde? Já que não era para Portugal. Ele apareceu um inglês aqui, eu falei isso em algum outro episódio, a gente vai falar no outro. Apareceu um inglês e ofereceram para ele, olha, o que tem aqui que eu posso te oferecer é o pau-brasil. Dá dinheiro e tudo. Você vai lá vamos cortar esse pau-brasil lá em Belmonte, você leva seu barco para lá e tudo, você pega. Tudo na miúda. Tudo na miúda. Aconteceu o Tarles, o professor Tarles, né, grande historiador aqui de Porto Seguro, ele escreve 2 livros sobre esse caso, um mais sucinto, tá até aqui, que é tá na metade final desse livro, Histórias da Capitania de Porto Seguro, mas ele faz um breve relato, e o Tarles fala desse período da ouvidoria muito bem. Ele fala de alguns degredados que vieram, conta um pouquinho dessa história. E como a história de um dos degredados vai finalizar nesse caso do contrabandista inglês. Por quê? O contrabandista inglês resolve, então, contrabandear. Né? Quando o contrabandista descobre que era proibido, só com autorização do rei, só se ele tivesse autorização de comercializar o pau-brasil, ele pula fora do negócio e vai embora. Deixou ele sozinho. Só que o navio do inglês quebra de novo. Inclusive ele parou em Porto Seguro que o navio dele quebrou. Quebra de novo em Caravelas. Ele para em Caravelas para consertar o navio. Só que aí os inimigos desse ouvidor, que era mais punitivo, que era mais agressivo, que era mais, né? Tocou o terror aqui também nesse 1 ano e pouco que ele estava aqui com os filhos dele. Ele também fez muitos inimigos. Esses inimigos descobriram que ele estava fazendo comércio de foi aí que foi descoberto. E aí denunciou lá em Salvador, mandaram um ouvidor do crime. O cara veio para cá com comitiva, chegou aqui, o inglês já tinha ido, já prendeu o ouvidor daqui, já prendeu os filhos. Chega um relato, dias depois, olha, tem um inglês parado lá em Caravelas. Um morador de lá veio e trouxe a informação. Ele, opa, deixa esse povo preso, vai lá em Caravelas, acha o Tomás Lenda, prende ele, traz ele, aí começa. Essa história é fantástica que esse inglês vai relatar num diário e vai escrever um livro anos depois. E aí a gente vai descobrir uma série de coisas sobre Porto Seguro por um relato de um contrabandista inglês com um ouvidor que era para ser a figura mais respeitada e mais idônea da comarca e era o que estava fazendo. E tem alguma curiosidade do que ele escreveu aí relacionado a Porto Seguro? Sobre Porto Seguro? Você pode dar um spoiler pra gente aí? Spoiler pro próximo episódio? Ai, o que dá pra falar? Tem. Ele fala de um hábito que os moradores de Porto Seguro tinham na época.
Você, por exemplo, você estava com piolho e eu chegava, peraí, parava você e começava a tirar seus piolhos. Que legal. É mesmo. Pessoal solidário, né? Solidário. Você vê como é que estava a higiene daqui, né? Meu Tinha um Jesus. outro hábito que ele fala que quando a pessoa estava ruim de saúde mesmo, era comum as pessoas da família, enfim, da casa dessa pessoa, trancarem essa pessoa num quarto. Trancar a janela e trancar a porta, deixar ela... Morria amigo lá. Eles achavam que isso a pessoa iria melhorar. Eles não faziam para acelerar a morte. Eles achavam que isso iria ajudar. Então, Tomás Lindo ele relata como essa parte do Brasil está muito atrasada. Olha, Muito atrasada. como essa parte aí, essa época aí, já é uma época que já tem a história já viva, tem algum caso ou alguma família que veio de lá, daquela época, que veio, tem Que rastros? está aqui até hoje? É, Com certeza. tem. A gente acha vários familiares, vários sobrenomes da época. Valenzuela, Alexandrino, Borges, tudo daquela época, Vieira, todos da família está aqui até hoje. Que legal. E isso é muito importante, né? Porque você vê desde quando tem muita... Claro que tem muitas famílias que fizeram muita história e hoje já não tem mais nenhum descendente aqui. É uma pena, mas tem outras que ficaram. E aí o José Dantas Coelho morre na prisão e Porto Seguro fica sem ouvidor, coloca um ouvidor aqui interino, depois bota o outro fica pouco tempo, até que vem, vamos dizer assim, vamos elencar os ouvidores de Porto Seguro, vem o terceiro grande ouvidor de Porto Seguro, que é o José Marcelino da Cunha. Esse não era português, nasceu em Muritiba, ali perto de Feira de Santana, Salvador. Baiano, mas estudou em Coimbra, né? Teve uma educação muito melhor, né? E quando ele descobre que Porto Seguro estava sem ouvidor, desde do José Dantas Coelho, né? Estava ficando ali, indo e vindo, sem ouvidor, ele faz uma campanha com umas pessoas que ele conhecia para que chegasse ao rei. E aí o rei já estava no Brasil, olha só, estamos falando em 1809, em 1808 toda a coroa portuguesa sai de Portugal pela guerra com Napoleão e vem para o Brasil. Fica um mês em Salvador e o resto vai, aí logo depois vai para o Rio de Janeiro e se estabelece lá. Então essa carta chega ao rei, o rei vê o currículo dele, estudou em Coimbra e tal, boas intenções, tudo, então permite que ele seja ouvidor em Porto Seguro. O José Marcelino da Cunha chega aqui só em 1808, perdão. Ele chega aqui só em 1809 e ele vai ficar aqui até 1819, ele vai ficar 10 anos aqui e ele vai fazer algumas coisas que os outros ouvidores não fizeram. Talvez porque cada um foi fazendo uma parte do grande plano de expandir Porto Seguro, de melhorar Porto Seguro. Então cada um contribuiu com um pouco. A contribuição dele foi explorar o rio Jequitinhonha mais ainda, criar uma estrada a partir daquele rio, tanto uma estrada náutica, fluvial, quanto uma estrada paralela ao rio, e vai dar origem a uma série de cidades que hoje a gente conhece, do norte de Minas, né, do nordeste de Minas. Todo o Vale do Jequitinhonha, né? Tem a mão de José Marcelino da Cunha. Ali entra Almenara. Exatamente, Rubi, Jordânia, exatamente, todas essas cidades. E o outro, olha só, isso é por um lado, ele vai por Belmonte, o outro lado que ele vai é Caravelas. E vai ser ele que vai estimular a criação da estrada de ferro Bahia-Minas, que era de Caravelas até as Minas Novas. Esse camarada foi... Ele foi sensacional, cara. Ele, inclusive, há um período que ele começa a despachar de Caravelas, de Caravelas ele despacha, não, ele fica mais em Caravelas do que em Porto Seguro. Mas ele vai ter um fim trágico. Ele vai morrer assassinado em Caravelas, possivelmente a tiros, e é um mistério, talvez é uma coisa que eu vou ter que me debruçar aí, ou quem estiver vendo a gente aí ajudar nessa pesquisa. Ótimo. Porque ele morre e Porto Seguro volta a ficar sem referência. Os ouvidores que vêm na sequência não se destacam e Porto Seguro entra em um outro ciclo também eu não vou dizer de obscuridade, porque nada supera aqueles 200 anos, mas Porto Seguro volta a ficar abaixo do radar. Não fica mais em evidência, né? Tanto é que o que a gente sabe nesse período, tirando as visitas ilustres que a gente teve,
é do primeiro médico de Porto Seguro formado em medicina em 1841. Já foge um pouquinho desse período. Já sai desse período. Você vê que é bem depois, né, da morte do José Marcelino da Cunha. Tem alguma coisa desse período que você não falou pra gente? Das ouvidorias? É? Tem muita coisa. As ouvidorias tornaram Porto Seguro, né, de volta aos trilhos. Os principais fatos são esses. Poxa, então tá sendo maravilhoso, né? E assim nós estamos caminhando para o final de mais um episódio maravilhoso, né, de aprendizado, de conhecimento sobre a nossa terra, a nossa história. E nós queremos agradecer a vocês que estão aqui com a gente, fiel, acompanhando em cada episódio, também nos acompanhando aí, você que já que já se inscreveu, quero agradecer. A você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho, para que você seja notificado com o próximo episódio. E nós já estamos perto do episódio que vai ser revolução, né? A Cova da Moça. Pois. É a história que o pessoal já pediu, bora contar, e até eu pedi. E nós vamos fazer um suspense nessa história, né? E a Cova da Moça, ela vai ser o último episódio. E é uma das histórias mais curiosas, acredito. Tudo está sendo lindo, maravilhoso, está sendo muito bom. Mas fique com a gente, porque nós vamos fazer uma surpresa para vocês dessa história da Cova da Moça. Inclusive o Diego até viajou, foi para Salvador por esses dias, está buscando muitas informações novas, frescas, inclusive, para estar trazendo aqui para vocês. Então, quero te agradecer por estar nos acompanhando. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar, envia para aquele seu amigo que você sabe que tem interesse de conhecer mais sobre a história de Porto Seguro. Diego, agradecer a sua presença, tá? Até o próximo episódio. Já estou curioso, vamos estar falando de visitas ilustres aqui em Porto Seguro. Você não pode perder, tá bom? Até mais. Valeu, pessoal.